E vamos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre os gráficos de colunas triplas. Vamos relembrar aqui o que são os gráficos. É uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diversas áreas do conhecimento. Esses gráficos também utilizam alguns elementos básicos. Os elementos básicos que a gente encontra nos gráficos, em geral, são o título, que apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam, e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Eles também têm legenda, que é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por achura. E a fonte de pesquisa, o site, o blog, página, pesquisa, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção deste gráfico. Os tipos de gráficos. Nós temos os gráficos de barras, temos os gráficos de setores ou pizzas, os de áreas, os pictóricos, os de linha e os de redes, além dos de coluna, que é o que nós vamos estudar agora, tá bom? Nós temos aqui as características dos gráficos de coluna. Primeiro de tudo, para a gente construir um gráfico de coluna, a gente tem que observar que essas colunas elas devem possuir a mesma largura. Além da mesma largura, a distância que vai estar entre elas tem que ser uma distância constante, tá? Para que possa ser bem organizado o nosso gráfico. Nós temos nele também o eixo das categorias, né, que é o eixo X, onde a gente vai colocar todos os valores referentes a essas categorias que estão sendo analisadas, pesquisadas, e o eixo dos valores, ou eixo Y, que ele é representado por uma escala, que nós dizemos que essa escala tem que ser compatível com o menor e o maior valor, né, de tudo que está sendo analisado nas categorias. E aqui nós temos um gráfico. Nesse gráfico, nós vamos observar aí aqueles elementos básicos que a gente viu e todas as informações necessárias para que ele fosse construído. Começando aqui pela largura das colunas, né? A gente já diz aí que essas colunas elas devem possuir a mesma largura. Se a gente for observar, né, elas têm a mesma largura, né? Tá bom? Outro elemento aqui, o título, né, que é bem importante, que aí a gente tem, que é o número de desembarques de passageiros no mês de abril, em determinados terminais que foram feitos, né? Aí nós temos a legenda, a gente pode observar que foram usadas cores, né? No caso aqui, como a gente está estudando os gráficos de coluna tripla, aí nós temos 3 cores para representar, né? Temos a fonte, que é outro elemento básico importante, que é o local de onde foi retirado esses dados para que o gráfico seja construído. Temos aqui, né, a distância que existe entre as colunas, tanto esse espaço aqui entre as categorias, quanto o espaço que existe entre as colunas em si. Né? No caso aqui, a gente tinha 3 terminais de passageiros e esse espaçamento ele deve ser constante, tá? Temos aqui o eixo X, esse eixo que é o eixo das categorias, né, está aí, e o eixo Y. Lembrando que nesse caso aqui as categorias estão divididas em anos, né, 2016, 2017 e 2018, né, foram os anos que foram feitas essas pesquisas, sempre no mês de abril, porque eles estão fazendo aí um comparativo, né, e que nesse eixo Y está exatamente a escala que é compatível entre o número menor de passageiro e o maior, né, que foi observado, tá bom? E por hoje é essa a nossa informação, tá? Obrigado e até a próxima aula.